Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini, sou um dos professores do curso Sou Marinheiro, que é esse curso que você vai assistir nesse vídeo agora. Galera, é isso mesmo. Se você quiser acompanhar todo o edital do concurso de aprendiz marinheiro ou do fuzileiro naval, se inscreve aí no nosso canal, que todas as aulas elas estão disponibilizadas no YouTube, tá? A gente vai seguir postando para vocês se atualizarem. Então é isso, boa aula, curte aí o nosso vídeo para nos ajudar e vamos que vamos estudar. Fala galera, beleza? Aqui é o professor Érico Paganini. Vamos aí para mais uma aula de conjuntos numéricos. Essa vai ser a penúltima aula antes da gente encerrar esse assunto. E essa aula tem tudo para ser bem rápida também, tá? Vocês estão gostando das aulas, pessoal? Caso não esteja entendendo alguma coisa, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp, ok? Pode ser pelo grupo, pode ser também pela plataforma do Google Classroom. Dá um jeito de entrar em contato comigo, o que não pode é ficar com dúvida, beleza? Vamos começar a nossa aula. Nossa aula vai ser a nossa aula 9 de conjuntos numéricos. E o que nós vamos ver nessa aula? Apenas dois tópicos. O primeiro tópico aqui é o tópico de intervalos. E nós vamos realizar um exercício, um ou dois, tá? Exercícios, então, sobre essa parte de intervalos. Para explicar sobre intervalo, gente, eu vou desenhar aqui, vou escrever, na verdade, umas expressões e volto já. Então, pessoal, o que é o intervalo? O intervalo, para estudar intervalo, nós temos que considerar os números reais, tá? Nós vamos considerar, então, a reta real. Lembrando que os números reais são todos os números que a priori existem, tá? Todos os números que existem são números reais. O que vem a ser, por exemplo, um intervalo? O intervalo vai ser uma pequena parte dessa reta real, uma pequena parte do conjunto real. Tá? Vai ser um pequeno intervalo, uma pequena quantidade de números dentro desse conjunto. Quer um exemplo? Ó, o intervalo fechado, ó, o intervalo fechado dos números compreendidos entre 5 e 8. Professor, como assim? Não entendi nada. Veja bem, gente. Imaginando aqui a reta real, essa é a reta real, ou seja, todos os números que a gente conhece estão nessa reta aqui. Sendo que, essa é a reta real. Sendo que o número 5 está aqui, ó, número 5. O número 8 está aqui. Beleza? Quais são os números que estão entre 5 e 8? São esses carinhas aqui, ó. Tá? Então, esse seria o nosso intervalo, esse seria o nosso pequeno subconjunto. Aí, reparem bem, isso aqui seria um subconjunto, então. Subconjunto. Uma pequena parte da reta real, beleza? Um pequeno subconjunto. Aqui, ó, o exemplo está nos trazendo que o intervalo é fechado. O que isso significa? Isso significa, gente, que aqui ó, vai ser pontinho fechado aqui nessa reta aqui. Ó, nós vamos desenhar dois pontos fechados. Ou seja, nós estamos incluindo o 5 e o 8. Se eu fosse escrever matematicamente esse intervalo aí, eu escreveria assim, ó. Esse pequeno subconjunto é formado pelos x, tal que, vamos colocar assim, x é maior ou igual a 5. Olha aí, ó, a questão da desigualdade aparecendo. E também x é menor ou igual a 8. Ou seja, nessa expressão matemática aí, eu consegui abarcar todos os números entre 5 e 8, incluindo 5 e 8, por causa da igualdade aí no sinal de mais e de menos. Beleza? Tem mais uma forma que eu posso escrever isso daí. Ó. Eu posso escrever assim. Ó. Isso daí, escrever essa expressão matemática aí, é o equivalente, ó, o símbolo de equivalência aí, ó, é o equivalente a eu escrever que o intervalo é de 5 a 8. Olha que maravilha, a gente desenha colchetes. Ao invés de usarmos a tradicional chaves, nós podemos representar o intervalo utilizando colchetes que são bem mais simples, tá? Esse foi o exemplo de intervalo fechado. Agora vamos estudar o que é o intervalo aberto.
Então, pessoal, entendemos ali o que é intervalo fechado. Repetindo, intervalo fechado vai ser aí, ó, um pequeno subconjunto dos números reais, no qual eu vou incluir as partes que delimitam, que limitam o nosso subconjunto, que nesse caso aí seriam o próprio 5 e o próprio 8. Coloquei aqui, ó, nas duas formas de escrita, tá? Escrevi dessa forma e escrevi dessa forma. Tem duas formas de escrever o intervalo. Vamos para o intervalo aberto agora, ó. Intervalo aberto dos números compreendidos entre 5 e 8. Da mesma forma que fizemos na questão anterior, nós vamos desenhar aqui a reta real. Ó, vamos desenhar a reta real. Ok? Vou desenhar de azul para diferenciar do enunciado da questão. Desenhamos aqui a reta real, então. Está aqui a nossa reta real. Vou desenhar aqui, pode desenhar em qualquer lugar, tá, pessoal? O número 5 e o número 8. Tá aí, o nosso número 5 e o número 8. Como nós estamos falando de um intervalo, não importa muito a gente ficar contando os espaços entre os 5 e 8. Beleza, o intervalo é aberto entre os números compreendidos entre 5 e 8. Vamos sublinhar um intervalo aberto aqui, para a gente se lembrar disso aqui depois. Mas os números compreendidos entre 5 e 8, ó, vamos apagar aqui, ó. Aqui, opa, volta. Volta mais um, isso. Compreendidos, desculpa, gente, calma aí, tem que selecionar a caneta antes. Aqui, ó. Compreendidos entre 5 e 8, os números compreendidos entre 5 e 8, são os mesmos números que a gente selecionou lá em cima. Que é o meio, a meiuca aqui, ó. A única coisa que vai mudar aqui é que o intervalo é aberto, ou seja, dessa vez, gente, a gente não vai incluir o número 5 nem o número 8. Então, a gente marca aqui uma bolinha aberta desse lado e uma bolinha aberta também. Opa, deixa eu voltar aqui, que senão não vou conseguir apagar. Uma bolinha aberta desse lado e uma bolinha aberta desse lado, para denotar que esse intervalo é aberto, que a gente não está incluindo nesse subconjunto aqui, ó, nesse subconjunto, ó, nesse pequeno subconjunto, não está contido, ou seja, ele não contém nem o 8 e também não contém o 5, tá? Ok? Lembra do símbolo aí de não contém? Ó, esse símbolo aí significa não contém, tá, pessoal? Esses pequenos subconjuntos aí não contém o número 5 e não contém o número 8. Agora, o conjunto aqui de cima, esse aí continha, tá? O 8 e o 5 eles estavam contidos. Então, esse subconjunto aí contém o número 8. Vamos lá, contém 8 e também contém 5, o intervalo fechado. Gente, como que eu escrevo isso matematicamente? Como que eu escrevo esse conjunto aberto matematicamente? Vou escrever aqui, ó. Vamos escrever comigo aí também, ó. Abre chaves, ó. O nosso subconjunto é o conjunto formado pelos x, tal que, vamos colocar aqui o x, ele vai ser maior que 5, mas não vai ser igual, e ele vai ser menor que 8, mas não vai ser igual, beleza? Esse é o nosso subconjunto, conjunto dos x, tal que x é maior que 5 e menor que 8, ok? Vamos fazer equivalência aqui, ó. Isso é equivalente a eu desenhar praticamente a mesma coisa que eu desenhei aqui em cima em amarelo aqui, ó. Praticamente a mesma coisa, só que dessa vez o nosso colchete vai ser virado ao contrário. Vou desenhar assim, ó. É a mesma coisa, tá? Se eu escrever essa expressão aqui, ó, ou escrever essa, eu estou denominando o mesmo conjunto, beleza? Só que dessa vez o intervalo é aberto, os números 5 e 8 não estão inclusos nesse conjunto. Beleza, gente? Uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Um subconjunto ele pode ser aberto pela direita e fechado pela esquerda, e vice-versa, pode ser fechado pela esquerda e aberto pela direita. Como assim, professor? Eu posso ter, por exemplo, ó, numa mesma reta real, vamos colocar o número 5 e o número 8 de novo, já que a gente está trabalhando com eles, 5 e 8, ele pode ser, por exemplo, aberto pela esquerda e fechado pela direita, tá? Sendo que a meiuca aqui, ó, é o subconjunto. Então, se eu fosse escrever ele matematicamente, escreveria assim, ó, aberto em 5, fechado em 8, tá? Daquela outra forma, escreveria como? Escreveria assim, ó, x é o conjunto dos x, tal que esse x é maior que 5, olha aí, e ele é menor ou igual a 8, beleza? Da mesma forma, eu posso desenhar um subconjunto que seja, vamos passar tudo aqui, ó, que seja fechado do lado esquerdo, ó, fechado do lado esquerdo, 5, e aberto do lado direito, 8.
Beleza? O subconjunto seria todo mundo aqui, ó, incluindo 5, mas não incluindo 8. No primeiro exemplo aqui a gente inclui o 8, mas não inclui o 5. Beleza? Como é que ficaria matematicamente escrito? Isso ficaria fechado em 5 e aberto em 8. Colchetes virado do lado contrário. Ou posso fazer a equivalência, tá? A equivalência, sendo esse o x, tal que ele vai ser, aqui está o 5, né? Maior ou igual a 5, ou menor que 8. E menor que 8, desculpa, né? Ou não. Beleza? Tanto faz eu escrever dessa forma ou dessa forma, tá? Aqui também é equivalente, tá, gente? Faltou a equivalência aqui, mas vou colocar ela agora. Beleza? Gente, a aula de intervalo acabou. Vou fazer um exercício para vocês verem que não é difícil entender isso daí. Vamos tentar absorver mais. Então, galera, nosso exercício aí, ó. Determine os seguintes subconjuntos da reta real. Olha que maravilha, ó. Aí, primeiro, letra A, o intervalo fechado, eu vou riscar aqui, ó, o intervalo fechado de extremos 3 e 7. Vamos fazer aqui, ó, o intervalo fechado. Se ele é fechado, vamos voltar aqui em cima aqui. Se ele é fechado, é bolinha pintada, ó, é bolinha cheia. Intervalo fechado, ó, tem que lembrar, a bolinha cheia, ou seja, eu vou incluir, tem sempre uma igualdade, tá? Tem sempre uma igualdade envolvida, beleza? Então, bolinha cheia, intervalo fechado. Ó, intervalo fechado de extremidades 3 e 7. Vou fazer das três formas. Vou desenhar a reta, vou fazer da forma de colchete e vou fazer da forma usando chaves. Vamos lá, ó. Da forma utilizando chaves. Como é que é? A mais fácil que tem. Se ele é fechado, eu coloco duas chaves, o 3,7. Isso é o intervalo fechado. Da forma, desculpa, é de colchetes, tá? Essa é a forma de colchetes. A forma de chaves, ó, vou colocar uma igualdade aqui, ó. A forma de chaves também não é difícil, tá? É só treinar, gente. Se vocês treinarem, eu tenho certeza que vocês conseguem fazer. Então, esse subconjunto aí é o conjunto dos x, tal que o x, ó, vamos desenhar o x aqui, é maior ou igual a 3. Por que ele é maior ou igual? Porque o intervalo é fechado. E ele é menor ou igual a 7, ok? Desenhando a reta real, como é que fica isso daí? Ó, desenhando a reta real, pontinho fechado no 3, pontinho fechado no 7, e vamos rachurar a meiuca aqui. Ó. Tudo isso aí que está rachurado faz parte do conjunto, ok? Essa é a letra A. Vamos para a letra B agora. Galera, letra B aí, ó, o intervalo aberto agora, o intervalo aberto, tomem cuidado, hein? De extremos menos 5 e 10. Vamos desenhar esse conjunto, subconjunto das três formas. Primeira forma aqui, ó, para mudar um pouquinho, forma da reta real. Se o conjunto é aberto, de extremos menos 5 e 10, aqui no primeiro aqui, ó, bolinha aberta, menos 5. Aqui no outro extremo, bolinha aberta, 10. Beleza, gente? Vamos rachurar o meio aí, ó, porque o subconjunto é todo mundo que está em volta aqui, menos o 5. Desculpa, menos o menos 5, né? Com exceção do menos 5 e com exceção do 10. Porque é intervalo aberto, ok? Mas bolinha aberta, tem que lembrar disso. Da forma de chaves, aqui, ó, forma de chaves. Intervalo aberto aqui no menos 5, vírgula, número 10, intervalo aberto. Essa é a forma de chaves. Forma de colchete. Desculpa, essa é a forma de colchete, tá, pessoal? Sempre confundo colchete com chave. Essa é a forma de colchete. Forma de chaves aqui, ó, chaves. X é o conjunto tal que menos 5 a gente vai colocar só maior e menor que 10. Beleza, pessoal? Tudo isso daí é equivalente, tá? Essas são três formas, uma forma gráfica e duas formas de escrever o mesmo conjunto, beleza? Duas formas de escrever o mesmo conjunto numérico, tá? Mesmo subconjunto, na verdade. Vamos lá. A alternativa C, acompanhe comigo. Aí, pessoal, alternativa C, ó. Vamos ler comigo aí, ó. O intervalo fechado à esquerda. Fechado à esquerda, então vamos sublinhar aqui, ó. E aberto à direita. De extremidades 5 e 6, tá? Então vamos lá, vamos resolver isso daí, ó. Primeira coisa, vou fazer da forma de colchetes agora. Colchetes, agora eu falei certo, hein, gente, ó. Se ele é fechado à esquerda, então o primeiro colchete, ó,
fechado, ó, colchete fechado. Qual que é o intervalo da esquerda? É o número 5, beleza? Número 5 é o intervalo da esquerda. Próximo intervalo aí é o 6, mas ele é aberto ou fechado? Ó? Ele fala que é aberto, ó, aberto à direita. Então, à direita, nós vamos colocar colchete para fora, porque é aberto, tá? Isso é a mesma coisa que escrever, ó, abre chaves. X é o subconjunto tal que o X é maior ou igual a 5, porque inclui, porque é fechado, e é menor que 6, tá? Reta real fica como? Ó a reta real. Deixa eu desenhar um negócio mais reto possível aqui. Ó, reta real. Vamos lá. O número 5 é fechado, bolinha fechada no 5. E o número 6 aberto. Ok? Rachura o meio todinho. Por que tem que rachurar? Porque existem vários números entre 5 e 6. Tá? São números bem pequenos, mas eles existem. Então, eles também estão inclusos nesse subconjunto. Eles e o número 5. O número 6 está fora porque o intervalo é aberto. Vamos para a última letra, a letra D, para encerrar a nossa aula. Galera, a letra C aí, ó, vamos ler comigo, ó. Ele quer saber o conjunto dos números inteiros, ó, vou riscar aqui os inteiros, ó. Conjunto dos números inteiros pertencentes ao intervalo do item C. Ah, então a gente vai ter que voltar na letra C e ver qual que é o intervalo. Vamos voltar aqui, ó. O intervalo da letra C é esse daí, ó. Fechado no 5 e aberto no 6. Ok? Gente, aí nós temos que lembrar também quem são os números inteiros. Vocês se lembram? Eu me lembro, ó. Os números inteiros é aquele conjunto numérico lá, o Z. Inteiro. Inteiro é 1, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não tem vírgula, tá? Não tem fração. Ok? Então, considerando aí esse conjunto aqui, ó, vou desenhar aqui embaixo para copiar, para a gente não ter que ficar olhando para cima toda hora. Ó. Considerando esse subconjunto aqui, fechado em 5 e aberto em 6. Quantos números inteiros eu tenho nesse subconjunto aí? Eu só consigo enxergar um número, que é o número 5. Porque o 6 não está incluso, porque o intervalo é aberto. Beleza, pessoal? Então, a resposta desse exercício aí é essa aqui, ó. A resposta desse exercício é o próprio número 5. Galera, desculpa aí, o celular tocou, eu tive que tentar desligar aqui, tive um problema. Mas vamos lá. A pergunta aqui da letra D é o conjunto dos números inteiros pertencentes ao item C, do intervalo do item C. Deixa eu melhorar o zoom aqui para vocês. Opa, acho que deu uma travada, espera aí um pouquinho. Aí, pessoal, agora retornou. Vamos lá. O conjunto dos números inteiros pertencente ao intervalo do item C. Aí o intervalo do item C, eu já havia escrito ele aqui, ele é fechado em 5 e aberto em 6, tá? Como se trata aí dos números inteiros, os números quebrados não importa. Então, o nosso único número, nosso único elemento aí desse conjunto, vai ser um conjunto unitário, é esse conjunto aqui, ó. O conjunto formado pelo elemento 5, conjunto unitário. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre intervalos. Tem uma lista relacionada a essa aula, aguardando por vocês fazerem. Façam essa lista, tendo dúvida, é só me chamar para tirar, tá bom? Valeu, grande abraço, até a próxima aula de conjuntos, que será a última. Fala, galera, você gostou da aula? Se sim, comenta, compartilha, curte nosso vídeo, que isso nos ajuda a manter aqui no canal, ajuda a gente a manter as aulas atualizadas e a sempre estar postando novos vídeos para vocês, tá bom? Grande abraço, até a próxima aula.